Olá, queridos ouvintes, graça e paz, que é o Pastor Cláudio, através do nosso canal, Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Queremos agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem nos dado. Hoje estou gravando num local um pouco diferente, Estamos aqui descansando um pouco, mas enquanto descansa a gente precisa trazer a palavra ao nosso coração, pois ela é como a lâmpada para nossos caminhos, Ela nos ilumina para de forma alguma nós venhamos cair, Ela é luz para os nossos caminhos. Eu quero convidar você a estar aí abrindo a sua Bíblia comigo. Nós vamos estar estudando hoje sobre a lição 4. Essa lição, lembrando, ela vai ser ministrada presencialmente dia 22 de outubro. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre a série de lições na classe dos adultos, editadas pela CPAD, a revista Até os Confins da Terra, aqui, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Louvo a Deus porque nós já temos passado aqui por várias lições. Lembrando aqui a vocês, hoje nós vamos falar a quarta lição, mas a lição número 1 foi falado sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Na segunda, nós tratamos sobre missões transculturais. Foi a inauguração dessas missões transculturais, na lição de número 2, mostrando a sua natureza em Deus. Na lição 3, houve aí um discurso maior dessa missão transcultural no conceito do Antigo Testamento, E agora, essa lição 4 vai partir também para missões transculturais, mas no Novo Testamento. Agradecemos a Deus pela sua participação e você já está de posse da Bíblia. Então você pode abrir comigo aí, no nosso texto áureo, que está descrito na Palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nesse tema maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Onde está aí o nosso texto áureo, que também é considerado por muitos o texto áureo da Bíblia. Nessa visão de missão transcultural no Novo Testamento, esse texto, ele nos traz aí uma dimensão grande, aonde sustenta todo o nosso comentário que temos feito, inclusive nas outras lições anteriores, que esse conceito de missões ele faz parte da natureza de Deus, Ela é fundada e ela é realizada com base no amor, e sem o amor de Deus, nenhum de nós, como cristãos, conseguiremos fazer ou realizar tais quais no passado também homens e mulheres foram usados por Deus. Não teremos condições, sem o amor de Deus, de realizar esta grande obra, Pois o amor de Deus para com as nações, ela tem aí essa riqueza em cada um de nós, nos impulsiona a militar aí a salvação de todas as almas perdidas, E nessa lição de hoje, olha bem o textual de São João 3,16, que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De já, olhando esse texto, podemos observar que o amor de Deus pelo mundo foi que fez com que ele manifestasse seu Filho Jesus Cristo, entregando para morrer no meu e no seu lugar. E esta graça gloriosa da parte de Deus é alcançada a todos aqueles que creem. Jesus, ele foi o meio pelo qual Deus abriu a oportunidade a toda a humanidade. Aquele que abraça essa oportunidade, ele usufrui dessa oportunidade. E assim então diz aqui, para que todo aquele que nele crê. Você pode perguntar, todos vão crer? Nem todos vão crer. É uma escolha, é uma decisão individual. As razões que levam a pessoa a não querer crer, não aceitar, podem ser as mais diversas possíveis. Ou que alguns até mesmo por alguma experiência ou por alguma frustração, outros não entendendo o plano da salvação, outros acabam por observar mais
o comportamento dos homens naquilo que dizem serem servos de Deus, mas que as suas vidas traduzem um mau testemunho, pode levar muitas pessoas, olha, não posso crer num Deus que você diz que serve, mas a sua vida é toda atrapalhada, toda confusa. Se isso é viver Deus na vida, muitas pessoas podem dizer assim, até dizem, eu não quero. Por isso que nós temos que zelar por uma vida transformada no Senhor Jesus, em vigilância constante. Porque servir a Deus, enquanto nesse plano, é bom que deixe claro isso aí a todos nós que estamos falando sobre missões transculturais, nós vamos levar essa mensagem a outras pessoas, a outras culturas. Deus, ele age de forma a trabalhar em nosso coração dentro do ponto em que nós nos deixamos ser trabalhados. Há uma necessidade, muitas das vezes, e isso é notório nas Escrituras, para que nós possamos usufruir da verdadeira vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável, que antes nós venhamos transformar-nos no nosso entendimento. Nós devemos abrir o nosso coração. Quando há uma predisposição em negar o nome do Senhor Jesus, em não ceder à mensagem do Senhor, você pode, por exemplo, estar reunido durante uma reunião, um culto, numa igreja, e ao final daquela pregação, em vez de você sentir amor e gratidão para com Deus, poderá você sentir ali mais revolta e querer se levantar até mesmo contra aqueles que estão ali professando a sua fé. Isto é observado no Novo Testamento, em vários momentos, no processo de evangelização. Nós vamos ver um pouco mais à frente, aqui alguns comentários, em que muitos aceitavam a mensagem, outros chegavam a pegar em pedras, e alguns daqueles que foram enviados como missionários e estavam exercendo esta missão transcultural foram, como por exemplo, o apóstolo Paulo, muitas vezes apedrejado, açoitado, ali tido como morto, teve que se fazer como morto, vamos assim dizer, em alguns locais, para realmente não chegar a cabo a sua vida, para que ele pudesse avançar. A motivação era diversas, inveja, não aceitavam uma cultura nova, uma imposição, que Paulo não impunha. Paulo simplesmente, assim como ele recebeu do Senhor, ele disse que também ensinava. Ele passava isso. Chegando em determinadas regiões, muitas vezes onde o povo era tanto voltado para tantos tipos de idolatria, tantos deuses, ele mesmo chegou com a sabedoria de Deus, anunciando àquele povo a mensagem, dizendo-lhes deste amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele trouxe essa mensagem de uma maneira bem suave, mas que eles pudessem entender qual era o objetivo da mensagem de Paulo. Ele andando pelo meio dos altares diversos que naquela região, naquela cidade havia, como objeto de adoração a todos aqueles que residiam por ali, ele observou inclusive um altar que estava vazio, mas tinha ali uma inscrição, ao Deus desconhecido. E quando ele foi indagado, num determinado momento específico ali dessa história, por aqueles que, olha, quero ver qual é o seu discurso, que mensagem é essa que você está dizendo, ele usa-se dessa experiência que ele teve, dizendo-lhes, vejo vocês um tanto supersticiosos, porque andando entre vossos altares aí, nas vossas praças, observei que existe um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês servem desconhecendo é o que eu anuncio, que não habita em templo feito por mãos de homens. Eu estou parafraseando aqui a história, o fato que ocorreu, para mostrar que esta mensagem de salvação, a exemplo desse texto que nós estamos lendo aqui, Deus amou o mundo. O mundo é todo mundo, todos os seres humanos. E esse amor é demonstrado nas Escrituras, e maiormente no Novo Testamento, essa natureza missionária de Deus. Como ele é o primeiro missionário, ele entregou o seu próprio Filho para resgatar o mundo. E isso nós temos essa revelação clara, que fora anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, que fora tipificada pelos escritos, inclusive, do Pentateuco, entre os relatos dos sacrifícios que Deus requeria para perdão dos pecados, e cobria ali o pecado do povo, de ano em ano, onde ali era sacrificado um animalzinho, tipificando aquilo, ou aquela obra maravilhosa que foi realizada e cumprida
através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, as missões transculturais do Novo Testamento vêm trazer para nós não uma coisa nova, mas uma continuidade daquilo que Deus, na sua natureza missionária, já desde o Antigo Testamento, da fundação do mundo, né, ele veio provocando, após a queda do ser humano, resgatar métodos, recursos e levantando pessoas e famílias para revelar o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia, sempre com o intuito de apresentar um dia aquele que ele já manifestou, que é o seu Filho Jesus Cristo, para resgate, salvação de toda a humanidade. Então, quando nós observamos a verdade prática que consta nesta lição, na classe dos adultos, lição 4, que vai ser ministrada em 22 de outubro de 2023, a verdade prática dizendo que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer seu Filho único, um missionário, né? Nós vamos ver aí que essa verdade realmente ela é, né, muito prática para esta lição. E a igreja ela é também sucessora dessa sublime tarefa. Então, eu repeti aqui a verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. E a igreja, a sucessora dessa sublime tarefa. Nós que abraçamos a fé em Cristo Jesus, né, a qual o Novo Testamento mostra através dos evangelhos os detalhes desta grandiosa missão, né? Nós vamos ver aí que o Novo Testamento é composto, né, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Temos aí o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos aí a carta inaugural da série de cartas que existem no Novo Testamento de Paulo aos Romanos, entre outras cartas que ele se dedicou dentro do seu tempo de vida e ação, mostrando aí esse trabalhar de Deus em Cristo Jesus e agora através da sua igreja, mostrando tanto o ministério de Cristo, essa obra missionária que ele veio trazer através do seu Filho, mas já preparando a igreja para dar sequência a essa missão, né? Jesus sempre trabalhou isso, quando ele granjeou para si os seus discípulos, quando ele separou ali os seus apóstolos, quando ele enviou-os a fazer missões, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado, né? Nós vamos observar em todas as partes do Novo Testamento, os evangelhos, nas cartas, e também, por que não dizer, no final ali do livro da Revelação do Apocalipse, esta grande missão que o Senhor tem colocado para a igreja. Esta lição de hoje, você pode abrir agora a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 61, e depois marca aí capítulo 61, e depois você no Novo Testamento você vai ter Lucas capítulo 4, tá? E alguns versículos, versículo 17 até o 20 que nós vamos estar lendo. Você pode anotar aí no Isaías 61, são 2 versículos, o primeiro e o segundo. Você já vai entender, é a proposta da leitura diária, melhor dizendo, é a proposta da leitura em classe, que nós estaremos juntamente com cada professor. Lembrando que essa lição é feita e ministrada em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, tá? Ministério do Belém, às 9 horas da manhã, a partir, e essa específica no dia 22 de outubro, a partir das 9 horas. E essa leitura é feita também em classe, que reforça o estudo dentro desse tema, missões transculturais no Novo Testamento. Nessa composição do entendimento que a igreja tem estudado nesse trimestre, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até a volta dele, né? Todo mundo, até os confins da terra, até o dia da volta do Senhor Jesus, nós temos que ter esse entendimento, como temos estudado as missões transculturais, como sendo da natureza de Deus, ela, né, nascida na natureza de Deus, que ela teve aí o seu histórico, como já vimos na lição anterior, no Antigo Testamento, né? Vamos ver agora no Novo Testamento, e o fato de fazermos essas 2 leituras é para demonstrar que aquilo que o Senhor ele colocou e manifestou através dos seus santos profetas, a sua natureza missionária, o intuito de, através do povo de Israel, né, ser aí um povo que pudesse representá-lo, né, a sua glória e majestade, o seu amor,
a toda a humanidade. Infelizmente, o povo de Israel falhou, e nós, como temos visto na verdade prática, ele comissionou hoje, na manifestação de Jesus Cristo, à sua igreja, esta grande responsabilidade. Mas ao ler Isaías 61 e depois Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18, você vai verificar algo que fora profetizado e algo que fora cumprido no Novo Testamento. Por isso que quando nós estudamos as missões transculturais do Novo Testamento, nós não estaremos vendo algo totalmente novo, mas algo que vem no desenrolar da manifestação de Deus ao longo da história, após agora a manifestação de Cristo, no corpo carnal, manifestado em carne, visto a sua glória, como diz São João 1,14, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, que veio pagar o preço na cruz do Calvário para resgate de toda a humanidade, cedeu ali a sua vida, resgate de toda a humanidade. Ele traz aqui, nesse texto de Isaías 61, a missão na qual Jesus Cristo, sobre ele, quando confirmado depois nós vamos ver aqui em Lucas 4, já profetizado há mais de 700 anos antes de Cristo, através do profeta Isaías, a sua missão, o seu projeto, dentro desse projeto missionário que nós estamos estudando nesse trimestre. Veja comigo, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O profeta Isaías profetizando isso aí, 700 anos antes de Cristo. Pois que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora, saltando para o texto de Lucas capítulo 4, versículo 17, esse relato vai nos mostrar aí um episódio do quando Jesus Cristo, agora já em carne, manifestado aqui em nosso meio, já exercendo a sua obra missionária, a sua missão a qual ele veio. Nós temos a leitura na revista a partir do versículo 17, Lucas 4, 17 até o 20. Mas eu abri aqui, quero na Bíblia, você estando posse de Bíblia, você pode ler comigo. Vamos fazer uma leitura desde o versículo 14. Aí você fica à vontade, a lição traz uma referência do 14, 17 a 20, mas abrange aí um pouco mais, melhora um pouco mais o nosso entendimento. Veja comigo aqui. A epígrafe na minha Bíblia, que eu estou lendo aqui, que é Almeida Revista e Corrigida, a epígrafe é o título que traz anterior, não é escrito assim dessa forma no original, mas está estruturado aqui dentro dessa edição da Almeida Revista e Corrigida, para o nosso entendimento. Lembrando que nós temos nas Bíblias um material muito bom que nos traz ali as referências, as concordâncias, onde mostra que também essa passagem, ela foi apresentada em outros textos dos evangelhos, como por exemplo essa que nós vamos ler aqui. Você pode encontrar aí essa passagem paralela em Mateus também capítulo 4, do versículo 12 a 17, alguns textos também lá do capítulo 13, do 53 ao 58, Marcos capítulo 1 também do 14 ao 15, e também no capítulo 6 de Marcos, do versículo 1 ao 6. Jesus é expulso de Nazaré, Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aí entra agora o versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Veja que está falando de Jesus Cristo. Quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Lembrando que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele vai ali bem no local, em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar.
Frisa esta palavra ungiu, me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O médico Lucas, nós vamos observar um pouco mais à frente, mas posso citar de avançado para você aqui, ele que escreveu esta mensagem aos gentios, o evangelho, aos gentios, ele faz questão aqui de registrar, um momento da trajetória de Jesus Cristo, em que ele adentra dentro desta sinagoga, ele é dado o livro do profeta Isaías, e ele lê justamente Isaías 61, trazendo aí, porque nele, se cumpriu este projeto de Deus missionário, já profetizado, quando o Senhor disse que levantaria ali, ungiria, e essa foi a pessoa do Senhor Jesus para este projeto, a qual nós vamos ver um pouco mais à frente aqui na introdução da lição, que ele teve essa missão, e assim como Deus o enviou, corroborando com o projeto, com a nossa declaração aqui da verdade prática, ele faz isso agora, mostrando Deus a sua natureza missionária em Cristo, como missionário, e a sua igreja como sucessora dessa sublime tarefa. E nós vamos ver daqui a pouquinho, você vai estar lendo comigo aí São João, já vou até adiantar para você o versículo, São João capítulo 20, versículo 21, quando Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, quando você vê na mensagem desta lição, desse trimestre, quando nós estamos estudando sobre missões transculturais do Novo Testamento, o cumprimento na pessoa bendita de Jesus, através dos relatos do Evangelho, agora falando aqui especificamente na leitura bíblica em classe do Evangelho de Lucas, nós podemos já observar aí que a Bíblia mostra aí um Deus missionário, trazendo aí na pessoa, nos relatos dos Evangelhos, o próprio Cristo como sendo um missionário. E com a missão de fazer o quê? Aonde? Nós estamos vendo aí os detalhes através da leitura. A evangelizar os pobres, curar os quebrantados, apregoar liberdade aos cativos, trazer vista aos cegos, isso em todos os sentidos, espiritual, físico, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Porque o versículo 20 mostra, encerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, aquele que dirigia ali a cerimônia, ali na sinagoga, a celebração do culto a Deus, ele se assenta. E a observação que o médico Lucas traz é que quando ele se assenta ali na sinagoga, algo com certeza mexeu no coração, na vida de todos aqueles que estavam ali presentes. Eu creio assim, porque o registro bíblico mostra que quando ele senta, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Por quê? E com certeza ele estava lendo numa autoridade inigualável, pois ele estava falando a respeito daquilo que ele mesmo veio para realizar, em cumprimento da mensagem do que o profeta Isaías havia profetizado ali, o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta messiânico, há aproximadamente 700 anos atrás aí. Porque, ainda que a leitura termina no 20, eu estou lendo contigo na Bíblia, se você está com a Bíblia aberta, dá uma olhadinha no versículo 21, que mostra, além do que o versículo 20 fala, eles estavam todos com os olhos voltados para ele. Olha o versículo 21, e começou a dizer-lhes, ou seja, ele fechou, ele sentou e começou a dizer, ou seja, ele não ficou calado, mas ele disse, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. E assim então o versículo 22 diz que todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca. Mas tinha aqueles que diziam, não é este o filho de José? E ele disse, sem dúvida, ele lhe disse, sem dúvida você vai me dizer que este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo,
Faze também aqui na tua pátria tudo o que te ouvimos ter sido feito lá em Cafarnaum, porque muitos já sabiam do testemunho da obra maravilhosa que Jesus já estava fazendo em cumprimento desta palavra, que ele declarou: hoje se cumpre isso em vossos ouvidos. Pois ele realmente ali, nas regiões de Cafarnaum, nas regiões, diversos locais onde Jesus passou, ele passou pregando o evangelho, trazendo liberdade aos cativos, trazendo vista aos cegos, né? Alguns ele chegou até cuspir ao chão, fazer lodo, colocar, untar os olhos da pessoa, né? Aquele servo lá que ele mandou ser lavar lá no tanque de Siloé, a Bíblia fala que ele obedeceu e voltou vendo. Ou seja, grandes milagres. Por isso que ele pôde dizer com essa autoridade, né? Mas ali, como ele estava na sua casa, lembrando que nós estamos falando aqui que ele estava em Nazaré. Nazaré foi um local onde Jesus criou quando criança, né? José, depois que vem do Egito, ele não volta ali para a região, né, de Jerusalém, mas de Belém ele vai, avisado que ainda, né, não havia uma segurança total para ele quando criança, mas então ele caminha para a região de Nazaré e lá ele se instaura, né? E ali Jesus passa ali grande parte da sua seu momento de criança, também da sua juventude, né? E nós vamos ver, né, que depois, em dado momento, ele teve, né, voltou para ali, principalmente quando agora já no início do seu trabalho, do seu ministério, a se apresentar em várias regiões, em vários locais. Jesus aparece em Jerusalém uma vez, quando seu pai José assim fazia também, no templo. Isso está relatado em Lucas, capítulo de número 2, né? Quando Jesus, o menino, crescia e estava já agora quase com a sua idade aí, na sua adolescência, né, vamos dizer, ele no meio dos doutores, ele sai de lá das regiões da sua cidade da Galileia ali, né, essa cidade de Nazaré, né, e vai com seu pai e com sua mãe para poder estar ali no templo em Jerusalém, como era costume no dia da festa. E quando na volta seus pais deram sua falta, né, e ele estava lá ensinando entre os doutores. Mostrando para vocês, aqui não é o objetivo da lição fazer esses detalhes dentro dessa passagem, mas para mostrar para vocês, né, que nesse momento, nesse relato que nós estamos estudando, à luz de Isaías 61 e Lucas 4, para mostrar que Jesus é aquele que foi prometido por Deus no Antigo Testamento, pelos profetas, né? E nessa lição de hoje, nós temos aí esta importante missão de trazer para nós esse enfoque dentro dessa natureza, dessa missão transcultural no Novo Testamento, mostrando que em Jesus é tudo. Jesus é o centro de tudo na Bíblia, de missões, do Antigo ao Novo Testamento, né? Ele sempre é apresentado no Novo Testamento como o primeiro missionário, no sentido de ser aquele que foi anunciado no passado, né, que haveria de se manifestar por Deus, pelos profetas, e ele no Novo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado aí como o primeiro missionário, então, enviado diretamente de Deus Pai para manifestar a toda a humanidade o seu grande amor, né, cumprindo ali a missão a qual ele veio de morrer pelos nossos pecados. Hoje nós podemos glorificar a Deus, né, a partir desse ministério glorioso da parte do Senhor Jesus, né, em que ele cumpriu, depois ele ressuscitou, ele morreu na cruz por nossos pecados. A todos aqueles que nele crê, como diz o texto áureo, não vai perecer, mas tem nele a vida eterna. Ele ortogou para os seus apóstolos que o sucederam dentro desse projeto de levar esta salvação, essa boa nova que Deus abriu através de Cristo, a oportunidade do homem retomar a comunhão com Deus, né? Esta missão foi herdada ali pelos apóstolos, outorgada também à igreja, que é conhecida como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. No Novo Testamento nós vemos aí através dos relatos das cartas, né? Paulo mesmo ensina, dentro do seu conteúdo teológico, que as cartas também trazem, a pessoa de Cristo como cabeça da igreja, a igreja, né, e os seus diversos membros como sendo o corpo de Cristo, passando então a exercer a mesma missão que Jesus fez
né, a igreja tem que realizar, sabendo que ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos estudado na lição anterior, em alguns momentos também da lição, desde a lição primeira, né, desse tema do trimestre, sobre a grande comissão, quando ele disse para todos nós, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele mostra isso em Marcos 16, em São Mateus também, capítulo 28, onde ele fala para ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Enfim, hoje, nós como corpo de Cristo, temos que ter essa consciência dessa responsabilidade, irmãos e amigos, de continuar a realizar esta missão que Jesus, ele deu sequência, né? Cumprimento aí, agora, quando manifestado em carne, mas já manifestado desde o Antigo Testamento na natureza de Deus, essa missão aos profetas, trazemos aí esta mensagem, né, de salvação a toda a humanidade. Então, retificando aqui, confirmando aqui, hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, o enviado do Pai para salvar toda a humanidade. Não é nós que vamos salvar, mas nós vamos apresentar a pessoa de Jesus Cristo a todas as pessoas. Aquele que crê, for batizado, vai ser salvo. Aquele que não crê, ele já se assume a sua posição de não aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então, se ele não aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele não pode ser salvo, porque ele não aceita. Porque essa graça de Deus, ela não é imposta, ela é oferecida, e a todos aqueles que recebem, né, ele tem aí essa certeza dada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, no seu coração. E isso é algo maravilhoso. Então, nessa lição, você, professor, aluno, que já está aqui meditando comigo, preparando-se para esta aula, nós vamos observar, e é importante que você coloque isso para a classe. Temos 3 objetivos específicos dentro dessa lição, visto que ela é organizada no trimestre de forma sistemática. Muita coisa a gente ainda vai aprender sobre missões, porque esse tema, né, por isso que é muito abrangente, muito importante e profundo, por isso que foram divididos nesse trimestre até em 14 frações de conhecimento, né, de lições. E nessa hoje 4, o objetivo primeiro é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Esse é o primeiro objetivo, cuja a estrutura e os relatos e os comentários feitos no primeiro tópico da lição visam cobrir esse objetivo. Assim também o segundo e o terceiro tópico. E assim, mostra o segundo objetivo e o terceiro objetivo ao ser alcançado. No segundo objetivo, relata isso para a classe, até para servir como norte para a sua ministração, né? Após entender aí a revelação, né, de Deus, revelar aí o Deus missionário no Novo Testamento, que nós já estamos fazendo através de todos os comentários que nós temos trazido a você aqui. Lembrando, importante você fazer a leitura diária, tá? Para quem tem a revista, na classe dos adultos, tem aí disponível para ele a leitura de segunda a sábado. Outrora estamos trazendo a leitura aí, já num vídeo à parte, mas eu quero colocar para você aí na tela, ó, vou já deixar para você aí, ó. Tá vendo? Você tem aí de segunda a sábado a leitura diária que você pode acrescentar aí ao seu devocional ou ler de forma sequencial, que vai ajudar você a entender esse tema que nós estamos desenvolvendo nesta lição, tá? Então, quando você aí, no primeiro item da lição, primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a revelação do Deus missionário no Novo Testamento, né, tenha sempre em foco a mente todas as leituras que você já leu, né, diariamente aí. Se você não leu, você pode fazer essa leitura, inclusive agora, e Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida. Irmãos, nesse momento está tendo um vento aqui, tá? O tempo está para virar, mas nós vamos aqui estar continuando, trazendo, essa mensagem está gravada, para que você possa aí usufruir. Caso nós precisarmos interromper o vídeo aqui, os irmãos vão entender, né? Mas eu volto num local mais apropriado aí, para que não venha aí sofrer aí, não venha molhar aqui o nosso material aqui, tá? Mas tudo é bênção de Deus, né? Chuva é bênção. O segundo tópico da lição vai falar sobre mostrar as missões nos evangelhos e também nos livros de Atos dos Apóstolos, né? O segundo tópico da lição
é mais reforçar aí esta visão que nós já temos tido aqui, que depois de mostrar o Deus missionário no Novo Testamento, mostrar aí especificamente algumas missões que foram destaques, né, dentro do registro dos textos dos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, né? Missões dentro desse conteúdo, dessa estrutura que está aí composta no Novo Testamento para nós. Terceiro e último tópico vai tratar sobre enfatizar as missões agora através das cartas. Lembrando que o Novo Testamento é composto, né, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, temos ali o evangelho do João, né? Lembrando que Mateus foram escritos para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, né? Temos aí o evangelho de João aí a todos nós, né, de forma geral, um evangelho aí universal, que traz para nós aí, dentro das experiências, dos relatos, a manifestação da obra missionária de Deus, através de Jesus, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e através das cartas, através do livro do registro de Atos dos Apóstolos, e também através dos textos das cartas que Paulo, Pedro escreveram, João, e inclusive o texto do livro do Apocalipse, ela tem aí esse enfoque missionário no conteúdo delas. Nós vamos observar no terceiro e último tópico, junto com seus comentários, então, a enfatização da missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, tá bom? Importante que você tenha esse esclarecimento no início da aula para os alunos, né, antes de desenvolver juntos, para que cada um possa trazer também, quem sabe, já a sua contribuição naquilo que tem estudado, mostrando aí um destaque importante daquilo que ele queira talvez também compartilhar. Porque na sala de aula, o professor, ele ajuda o aluno, né, a estar ali colocando em ordem o seu raciocínio, o seu pensamento, na construção do conhecimento que ele já buscou durante a semana. E em sala de aula, ele tem ali a oportunidade de, em havendo dúvidas, né, ou trazer ali algo que ele tenha entendido para compartilhar ao professor e aos demais alunos na sala, onde todos hão com certeza de crescer, né, e aprender com cada comentário que é sendo colocado ali. Nós temos como motivação, e é fato que o trimestre fala sobre esse tema, né, missões, né, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Mas dentro desse tema, missões transculturais no Novo Testamento, é que o caráter missionário, nós temos que ter sempre em foco, né, central do cristianismo, né, primitivo, vamos assim dizer, conforme nós vamos ler aqui nos evangelhos e observar nos evangelhos de Atos, nos evangelhos, no texto de Atos, nas cartas paulinas, né, inclusive, como nós falamos, até no livro da Revelação, do Apocalipse, né? Ou seja, o Novo Testamento como um todo, nós vamos observar, e é importante que ele todo é um livro missionário. A Bíblia toda é um livro missionário. No que se refere ao discurso, no que se refere ao seu conteúdo, no que se refere ao seu propósito. E é importante que nós sejamos motivados com esse entendimento em nosso coração, para que em tudo que nós formos fazer, nós vamos entender no nosso ministério cristão, na nossa vida, em que ela tem a sua fundamentação numa missão excelente que Deus colocou para nós, de levar essa mensagem de salvação a toda a humanidade. A igreja, quando ela perde esse propósito, e é por isso que nós estamos estudando, deve ser a maior motivação de nós estarmos estudando, ela perde o seu sentido de existência. E aí a importância, então, de nós estarmos estudando. Então, esse entendimento do fundamento missionário, né, que a primeira igreja teve, e que nós temos hoje, mesmo após aí quase 20 séculos ou um pouco mais, né, já iniciando aí o século 21, né, temos ainda como missão, e a cada um
devemos estimular mutuamente para que possamos, como igreja, exercer essa vocação missionária que o Senhor depositou a nós, a cada um de nós, como igreja. Se você não se considera membro do corpo de Cristo, como a igreja do corpo de Cristo, essa mensagem não é para você. Mas se essa mensagem é para você, se você considera, melhor dizendo, um membro do corpo de Cristo, essa mensagem é para você. Não importa o seu grau de envolvimento dentro da obra, ou seja, até um cargo eclesiástico que você possa exercer como ministro, pastor, presbítero, dentro da estrutura eclesiástica da igreja, ou até mesmo como líder, seja de célula, seja em alguma departamento de louvor, enfim, de oração, não importa. Você deve, em todas as suas atividades, estar colocando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, como diz Mateus capítulo 6, 33. E dentro do reino de Deus e a sua justiça, ou seja, quando fala da sua justiça, fala da sua vontade, está a obra missionária. Está o cumprimento da igreja em levar a outras pessoas, a toda criatura, como diz o Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Mostrando, como nós lemos no nosso textuário, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o quê? Deu para quê? Ele deu para morrer no seu lugar. Ele deu para pagar o preço da culpa que eu e você temos, que nos leva à condenação eterna. E que condenação eterna é essa? É o distanciamento eterno de Deus. Não porque ele quer ficar longe de nós, é porque o homem escolheu ficar longe de si, dele. Ele escolheu, aceitou o pecado. O pecado faz essa barreira. Se você quiser tirar essa barreira que impede a sua comunhão para com Deus, eu lhe anuncio, e é a mensagem que nós temos que anunciar às outras pessoas. Só há como retirar esse pecado que bloqueia esse contato com Deus através de Jesus Cristo. Crendo e confiando que Ele pagou o preço do seu pecado. Logicamente, você há de ter se arrependido. Há de entender que você é pecador, falhou, errou o alvo, tem se distanciado de Deus, sabe que reconhece que por si só você não pode resolver essa situação, mas Deus, sabendo disso, com seu amor, Ele providenciou Jesus, em que você agora então reconhece que é pecador, se arrepende e crê que Jesus é aquele que pode pagar, e Ele vai lançar no esquecimento todos os seus pecados. Não vai se lembrar mais. Ele vai te declarar inocente. Isso se chama justificar. E essa graça e essa bondade da misericórdia de Deus para conosco, ela deve ser anunciada. Se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, não compete a mim e a você. Porque é um ato particular da pessoa de Deus, a pessoa precisa crer de todo o seu coração. Confessar Jesus com a boca e ela será salva. Agora, se ela não crer com o coração, você não tem como saber no coração, entrar no coração dela. Somente ela e Deus há de saber. É Deus que vai testificar no coração dela e convencê-la desse pecado, dessa justiça, do juízo. Mas isso só vai ser possível se você anunciar a palavra. E ainda que na estrutura da lição nós já vamos entrar aqui, você vai ver comigo, quando nós falarmos aqui, principalmente no tópico 2, quando vai no item 2, mostrando aí, lá no tópico 3, melhor dizendo, quando eu falar sobre a missão cumprida através das cartas paulinas, nós vamos ver Paulo ensinando dentro de algumas cartas que ele escreveu, por exemplo, Romanos capítulo 10, é importante enfatizar isso, me faz lembrar aqui, a partir do versículo de número 13, colaborando com essa mensagem que eu estou trazendo aqui introdutória, como missão da igreja, anunciar a salvação a Jesus, e que eles alcançarão essa fé e o Espírito Santo irá convencê-los depois que você semear a palavra. Sem a palavra, eles não vão crer. Você entende a sua responsabilidade dentro desse processo de salvação? Deus tem a dele, você tem a sua, e a pessoa que está ouvindo terá a dela. Veja comigo, quando nós anunciamos a palavra, olha aí a nossa responsabilidade. Veja o que Paulo ensina, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está ensinando a invocar o nome do Senhor, invocar e chamado para ser o seu Senhor e Salvador. Agora o versículo 14.
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Eles vão ter que crer. Alguém vai ter que anunciar a palavra, eles vão ter que acreditar. Agora, como eles vão crer? Como invocarão aqueles que não creram? Mas, vamos ler aí, vamos entender. E como crerão naquele de quem não ouviram? Se eu e você. Dá licença. A cocinha na garganta. Como eu e você vamos anunciar, aprendemos a palavra de Deus? Alguém falou para nós. E aqui Paulo está dizendo, como eles vão crer se não há como crerão naquele em que não ouviram? Se não for anunciado a respeito de Jesus. Se não for anunciado da necessidade de arrependimento de pecados. Se não for anunciado que todo mundo é pecador e que está destituído da glória de Deus. Se não for dito para ele que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que ela vem através de Cristo Jesus, como é que eles vão crer nisso? Então, Paulo diz aqui, como invocarão que não o creram? Como crerão se não... como crerão aquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja aí, irmãos, a responsabilidade, Paulo está chamando aqui quando ele escreve aos Romanos, mas que também alcança nós. E como pregarão se não forem enviados? O Senhor tem falado aqui, eis que vos envio. Aquele que ele chamou, ele também enviou. Ide por todo mundo. Essa é a mensagem do envio que o Senhor nos enviou, colocou a todos nós. E falando sobre missões transculturais, obviamente, está falando de missões de homens que vão deixar a sua nação, o seu conforto do lado dos seus familiares, muitas vezes, e vão atravessar fronteiras e ir aí a outros países. Mas como eles vão se não forem enviados? Nós vamos ver que Deus, no modelo da igreja primitiva, a igreja que teve consciência dessa responsabilidade, nós vamos ver aí que ela enviou aí os seus primeiros missionários. A igreja de Antioquia, que foi a igreja onde foi o primeiro local onde o povo de Deus foi chamado cristão, ela foi ali a precursora de enviar aí, através dessa igreja, ali a Paulo e a Barnabé. Eles oraram. Então, como crerão se não forem enviados para fazer missões transculturais, os missionários? Então, veja aí que existe todo um processo. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz e anunciam coisas boas. Mas o fato, como o apóstolo Paulo continua aí, eu quero finalizar nesse versículo aqui, 16 e 17. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, ou seja, nem todos querem obedecer essa boa nova. Nem todos querem aceitar essa mensagem. Pois Isaías diz, Paulo dizendo, falando a respeito de Isaías, olha aí a mensagem, mais um texto aí, agora Paulo trazendo em cumprimento daquilo que Isaías já tinha falado lá no passado. Senhor, quem creu na nossa pregação? Por quê? Porque nem todos vão aceitar essa mensagem. Nem todos vão receber. Mas é missão, responsabilidade nós anunciar. Versículo 17 para finalizar esse pequeno comentário. De sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas é ouvir qualquer coisa, pastor Cláudio? Não, olha o que o texto está dizendo, acompanha comigo aí. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra que, anunciada, a pessoa vai ouvir. Se você contar uma historinha de uma experiência particular sua, não vai mudar a pessoa. Se você usar de todas as técnicas e conhecimentos filosóficos, que possam até trazer uma certa construção, entendimento para elucidar alguma fonte do conhecimento humano, ou prática social, daqueles filósofos mais famosos que você possa lembrar, não vai fazer o efeito que a palavra de Deus ela faz. Porque é pela palavra de Deus que a fé ela é introduzida naquele que recebe. Ainda com isso a pessoa terá a sua escolha de aceitar ou não aceitar. Mas é pela fé que essa mensagem ela é difundida, pregada, e deve ser aí, então, a minha e a sua missão. Para que essa aula não fique tão grande, já vou partir aqui para o comentário da lição. Você pode já estar escutando aí, ao fundo, o som da chuvinha caindo aqui. E eu quero pegar aqui a revista, aqui,
Quero estar acompanhando com você aqui alguns pontos importantes, conforme for requerido. Eu fechei a Bíblia aqui para que os respingos da chuva não toquem nela, né? Mas eu quero meditar com você aqui alguns tópicos, alguns pontos importantes dos tópicos que você pode trazer em sala de aula. Não vou fazer a leitura aqui dos tópicos, mas eu quero que você entenda e traga ali para a sala de aula, e você, neste momento de estudo, possa enfatizar ali essa grande oportunidade que Deus tem nos dado de crescimento aqui. E compartilhar com os irmãos. Né? Já no primeiro item da lição, quando fala sobre a Bíblia mostra um Deus missionário, o primeiro tópico, que, como eu falei, visa alcançar aí a proposta de revelar o Deus missionário, nós já comentamos um pouco, mas eu quero que você enfatize dentro dessa lição, e é importante enfatizar aqui para você, e você participa também com os seus alunos, né? Além daquilo que nós já trouxemos à luz de Romanos 10 aqui, né? O texto de São João, capítulo 20, versículo 21, né? Soma-se isso aí, esse entendimento desse tópico aqui, o próprio texto áureo, né? Que mostra o amor de Deus por todo mundo de tal maneira. Nesse texto de São João, capítulo 20, versículo 21, Jesus já ressuscitado se apresenta perante os discípulos e declara ali, eles que estavam num local reservado, né? Preocupado com as suas vidas, né? Pois havia sacrificado o seu Salvador. Ele se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. E outra vez eles disse: paz seja convosco. Porque eles estavam temerosos ali. Depois você pode estudar ali, que você querendo, todo o contexto desse Evangelho de João, capítulo 20. Mas no versículo 21, eu quero que você destaque uma mensagem que o Senhor colocou ali para os seus discípulos, onde ele declarou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Estou parafraseando aqui, que a Bíblia Sagrada, ela tem mostrado de Gênesis a Apocalipse para nós, irmãos, um livro eminentemente missionário. Então, quando nós lemos aqui agora o próprio Cristo no Novo Testamento, que faz parte da Bíblia, anunciando a nossa missão através dos seus discípulos, porque eles foram os precursores, nós devemos nos embutir dentro dessa responsabilidade para que nós possamos, tal qual Israel foi chamado como instrumento de Deus para cumprir o objetivo divino, mas eles falharam. Hoje a igreja que tem essa missão de cumprir, nós não devemos falhar. E qual a motivação que nós vamos ter? Que do mesmo jeito que Deus enviou Jesus, Jesus está dizendo que Ele está enviando a nós. Do mesmo jeito que Deus, Ele preparou, deu condições, estrutura, força, graça, né, ao próprio Cristo, nós deveremos, a seu exemplo, como membros do corpo dele, cumprir e praticar a mesma missão. Não é diferente. Se ele padeceu, a gente vai padecer também. Muitos não acreditaram nele, muita gente não vai acreditar na gente também. Mas ele, mesmo assim, ele não arredou o pé. Ele não deixou de cumprir o seu propósito. Nós entendemos que ele, quando estava ali, no momentos que antecedeu os seus momentos da ida para cumprir ali no Calvário o pagamento do preço da minha e da sua culpa, ele orando no Getsemane, ele disse em suas orações: se for possível, Pai, quando ele chorou lágrimas ali de amargura, né, de grande e profunda amargura, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas senão a tua. E assim então, nós temos que, dentro dessa visão da Bíblia mostrando um Deus missionário, e o nosso exemplo maior é Jesus, e nós somos membros do corpo dele, nós temos que ter essa consciência de que nesse envio, assim como o Pai me enviou, te envio, nós vamos passar todos os tipos de situações inerentes a uma situação a qual Jesus também já passou. Ele passou para nos dar o exemplo. Quando você observa comigo, me fez agora aqui lembrar, dentro desse comentário que eu estou fazendo com você aqui, uma das mensagens da carta de Pedro, né, que em outros momentos eu já tenha falado comigo dentro desse momento, desse tópico, por isso que não está na lição aí, eu trago agora, trazendo alusão a esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, do exemplo de que Jesus passou. Nós devemos seguir essa mesma pisada, essa mesma pegada, vamos assim dizer, trazendo um linguajar bem popular para nós. Veja comigo aqui,
Ó, meu pai está arrumando uma luz aqui para ficar melhor para nós aqui, ó. Olha só o que o texto está dizendo aqui para nós. Obrigado, pai. No capítulo 2 da carta, da primeira carta do apóstolo Pedro, para reforçar o que eu estou dizendo aqui para você. A partir do versículo 18, você vai ter ali um ensino do apóstolo Pedro, né, nessa missão, nessa visão missionária que o Senhor tem dado para nós, que assim como o Pai, reforçando o que eu disse do texto de São João 20 e 21, tá bom? Ao qual eu estou trazendo aqui, né, pelo Espírito Santo de Deus a você, que nós devemos passar o que tiver que passar para alcançar a missão que Deus tem para nossas vidas. E o nosso exemplo maior é Cristo. E ele diz assim, olha: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, e não somente ao bom e humano, mas também àquele que é mau. Está falando daqueles que trabalham, que tem aí os seus senhores aí, né? Mas olha só o que é interessante, o conteúdo que eu quero transmitir a você da parte do Senhor. Porque coisa agradável a Deus que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo padecendo justamente. Por manter a sua preservação, no seu compromisso que o senhor tem com Deus, muitas vezes em situações do mundo, porque a nossa luta, nós sabemos que não é contra a carne, é contra o sangue. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas. Muitas pessoas que não aderem à fé em Cristo Jesus e querem continuar sendo escravizadas pelo inimigo das nossas almas, haverá, como muitos na época de Cristo, serem usadas pelo inimigo das nossas almas para tentar nos afrontar, para tentar impedir, né, que a mensagem do Evangelho seja anunciada. Mas nessa lição que nós estamos estudando, não basta nós estudarmos a missão transcultural no Novo Testamento e sabemos que nós temos a responsabilidade de cumprir esse projeto que Deus determinou à igreja, cumpriu em Jesus, ele realizou e hoje ele colocou a igreja, ele está conosco pelo seu Santo Espírito para nos ajudar. Nós temos que entender que grandes dificuldades nós vamos passar, mas ele diz aqui, porque coisa agradável a Deus, por causa é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, ou seja, por causa do seu projeto que ele tem, de entendimento daquilo que faz para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados surpresos? Ele está dizendo aqui, se você errou, falhou, pisou na bola, você vai passar ao preço. Mas se você, muitas vezes, é afligido, e isso quem anuncia a palavra de Deus, muitas vezes sofre afronta, sofre aflições, e sofreis, ele fala, isso é agradável a Deus. É aqui que está o ponto-chave do que eu queria ligar com João 20, 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais a nossa pisada. Veja que o Evangelho João 20, 21 está dizendo que assim, Jesus disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Liga agora com esse versículo 21 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isso você foi chamado. Para quê? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que nós sigamos as suas pisadas. E dentro das suas pisadas, o que ele fez? Aqui está dizendo, o qual não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano, quando o injuriava, ele não injuriava. Versículo 23, eu estou lendo. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos agora viver para a justiça, ou seja, viver para a vontade de Deus. E pelas suas feridas fostes sarados. Porque antes, só para puxar aqui o versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Então você veja comigo, dentro da palavra de Deus, dentro desse primeiro tópico que nós estamos aqui estudando e comentando, que a Bíblia mostra um Deus missionário. Ele mostra, coloca eu e você no Novo Testamento como igreja do Senhor Jesus, membros do corpo de Cristo, responsáveis por exercer essa missão. E dentro desse tópico é importante a gente enfatizar que Deus passou então a usar a igreja para cumprir esse propósito. E nós já estamos visto aqui que nesse propósito existe aí situações em que somente
né, o grande amor de Deus na nossa vida vai permitir que a gente cumpra isso, né? Pois esse propósito de mostrar ao mundo o seu grande e sublime amor, muitas vezes implica em situações tais quais essa que eu estou dizendo a vocês aqui, em essas referências que nós temos lido aos irmãos. Então, no segundo item do primeiro tópico, né, nós vamos ver então essa perspectiva missionária apresentada no Novo Testamento. Nós já citamos aqui algumas referências aqui, e nós precisamos, unidos nessa força, entender que nós fomos chamados para fazer essa missão, né, como levando ao mundo o conhecimento da luz que um dia você encontrou. Haja vista que foi Jesus que te tirou das trevas e te trouxe para a sua gloriosa luz. Lembrando disso, quero ler aqui, já que está aberto aqui, ó, neste mesmo capítulo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Mas é tudo isso para quê? Você é rei, sacerdote, nação santa, eleito, você foi feito para quê? Aqui está dizendo, parte B do versículo 9 do capítulo 2 da carta de 1 Pedro, mostrando a missão, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Veja a minha e a sua responsabilidade nessa perspectiva que a igreja tem missionária no Novo Testamento. O nosso Jesus, o meu, o teu Senhor Jesus, é a manifestação máxima do amor de Deus, porque ele entregou ele para morrer no meu, no teu lugar. É o nosso textual, João 3,16. Agora, se vai ser anunciado essa mensagem aos outros povos, se precisa ser anunciado, melhor dizendo, essa mensagem a outros povos, a quem Deus deu essa responsabilidade, segundo as Escrituras? Segundo a palavra de Deus, a quem ele deu essa responsabilidade? Qual é a perspectiva missionária no Novo Testamento para que essa mensagem seja alcançada? A quem ele colocou essa responsabilidade? Eu acredito que já ficou claro, dentro dessas lições que nós temos estudado desde a primeira da Grande Comissão, né? O enfoque da missão transcultural, que ela é oriunda da natureza de Deus. O foco da missão transcultural no Antigo Testamento. E agora, nessa lição, missão transcultural no Novo Testamento, que essa responsabilidade é minha e sua, da igreja do Senhor Jesus. Por isso que o terceiro item dessa lição do primeiro tópico fala a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Por que inacabada? É o tema da lição, ó. Precisa alcançar até os fins da terra. Pregar o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Essa missão só vai acabar o dia que Jesus vir arrebatar a sua igreja. E eu devo, como você deve, como igreja do corpo de membros do corpo de Cristo, levar esta palavra de salvação a toda a humanidade. Mateus 28, 19. Então vemos aí que essa tarefa começou em Deus, ele enviou seu filho, o seu filho disse que assim como o Pai enviou ele, ele também enviou a nós. Nós como igreja temos essa mesma missão, atual, e essa perdura, até a igreja atual e até o dia da vinda do Senhor Jesus, e a palavra do Senhor nos tem dito, passa o céu e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Eu sei que você pode aí analisar comigo e você pode colocar em sala de aula que muitas pessoas não têm esse entendimento dessa forma. Deveriam ter, mas nem todos têm. Muitos acabam aceitando Jesus, muitos acabam frequentando a igreja evangélica, por assim dizer, até parte do nosso ministério, se batizam, alguns tiveram a oportunidade de passar por um curso de batismo, trazendo ali, para eles, esse curso acaba existindo pela falta que existe, muitas vezes, na ministração da evangelização, aquela palavra de arrependimento, a pessoa às vezes vai batizar, mas não sabe nem por que está se batizando. Aí tem que ter um cursinho específico, para ensinar para ele o porquê que ele está sendo, por que ele vai batizar, para arrependimento dos pecados, para cumprir a ordenança divina, mas porque esses cursos acabam sendo necessários, é importante que exista, para reforçar o ensino àqueles que já obtiveram no dia que receberam a mensagem de salvação,
né? E no decurso do seu discipulado foram aí surgindo talvez algumas dúvidas, ele é esclarecido, mas muitas vezes ele serve como mensagem de evangelismo primário, que é se arrepender dos pecados. Eu me lembro quando trabalhei servindo ao Senhor um tempo na secretaria da igreja, eu ia trazer as fichas de inscrição às pessoas, que muitas vezes preenchiam no momento final ali do dia, minutos que antecediam ali ao batismo, né? E muitas vezes eu fazia a pergunta da pessoa: você está arrependido? Eu falei assim: não, pastor. Eu falei: então você não pode batizar. Era uma conotação até um pouco de humor, né? No sentido de trazer à memória da pessoa a razão pela qual ela iria participar do batismo, né? Por mais que já haviam passado pelo curso, né? Ou que já foram ensinados. Mas muitas vezes não fica viva, às vezes até no ato. Ah, eu vou entrar lá, eu vou ser batizar, eu vou descer no tanque, né? Meus parentes estão aí para me ver, estou de branco. Mas a consciência, muitas vezes, daquele ato que a pessoa vai praticar, muitas vezes a pessoa não sabe, ou não está em evidência, em primeiro plano, onde aquela pessoa ali estará cumprindo a ordenança divina e confessando publicamente, através daquele ato, a sua fé em Cristo Jesus. Eu estou falando esse comentário porque onde eu quero chegar com tudo isso, eu acabei desviando um pouco no sentido de falando um pouco sobre alguns detalhes, algumas experiências que a gente passou, mas a missão da igreja é pregar a palavra do Senhor, evangelizar, levar a missão, fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Foi essa a missão que Jesus veio fazer na terra. E enquanto nessa trajetória para fazer discípulos, ele teve, né, momentos que operou curas, operou milagres, curou coxos, né? Teve um episódio, por exemplo, você pode fazer lembrar na sala de aula, de Marcos capítulo 2, Deus me faz lembrar aqui, só para elucidar aqui, né? Que dentro do ministério Jesus pregou, ele curou, né? Mas a mensagem prioritária de Jesus foi o quê? Foi salvação, salvação. E a igreja não pode, como nós como corpo de Cristo estamos estudando sobre missões transculturais no Novo Testamento, deixar que essa mensagem fuja da nossa mente. Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico lá em Cafarnaum. Quando você vai observar, depois você pode ler esse capítulo todo, você vai ver ali até o versículo 12. Você vai ver que um homem que tinha ali uma paralisia, não poderia andar, ele foi conduzido por 4 até a casa onde Jesus estava em Cafarnaum. 4 pessoas juntaram ele e, não havendo como chegar à presença de Jesus pelas portas ali, porque a multidão era muito grande, aqueles decidem então subir no telhado, tirar a telha, depois descer aquela pessoa na presença do Senhor Jesus. E quando eles estavam baixando o leito daquele homem paralítico na presença de Jesus, o versículo 5 de Marcos 2 vai dizer que, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os seus pecados. Ele fez isso de jeito porque ele era o Salvador. Perdoados são os seus pecados. Aqueles que ali estavam reunidos ficaram arrazoando no seu coração, né? Porque, olha, está dizendo essa blasfêmia, né? Porque ali estava o quê? Tinha ali um povo que estava com desejo de ouvir a palavra de Deus mesmo, através de Cristo, mas estavam ali pessoas que eram escribas e fariseus, que estavam ali tentando pegar Jesus sempre em uma situação difícil. E perguntaram, né, nos seus corações ali: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Estavam ali assentados alguns, eles arrazoaram no seu coração. Essa mensagem não foi proferida verbalmente, no coração deles eles disseram isso. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Que blasfêmia que ele está falando, E Jesus, conhecendo o coração deles, ele disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele falou para aquele homem levantar, tomar a cama dele e fosse embora. Mostrando que a mensagem de Cristo, ela foi uma mensagem voltada à salvação. E para nós também, a cura, os milagres, vão seguir como sinal daqueles que creem. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, né, não vos fará dano algum. Você vai ver isso ali através de Mateus 28, Marcos 16. Essa promessa dos sinais nos acompanhar. Mas a nossa mensagem... Por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas pessoas, irmãos, acreditam que a sua primeira missão
para finalizar esse comentário aqui, da sua primeira missão, às vezes, dentro da igreja, dentro do seu serviço a Deus, é cantar, ter um cargo eclesiástico, é fazer ali parte da administração, seja de um departamento, ou até mesmo participante de um grupo, de um departamento, seja ele de louvor, seja ele qualquer for, musical, enfim. Muitas vezes as pessoas colocam essa como primeira missão. Agora, será correto colocar isso como primeira missão? Não é isso que a palavra do Senhor diz, né? Nossa missão prioritária como igreja do corpo de Cristo, é levar a mensagem de salvação. Ela pode ser pregada, ela pode ser anunciada, ela pode ser cantada, louvada, sim. Mas é pela fé, é pela palavra que nós temos já visto aqui em Romanos 10, que a fé vem. O louvor é um tributo que nós declaramos a Deus em adoração, em louvor, em gratidão, que muitas vezes há louvores como salmos, e também já existia, né, existe na Bíblia, os salmos são louvores, e comunicam realmente a palavra de Deus. Outros traduzem um louvor, uma adoração a Deus, que faz parte do culto cristão. Mas a mensagem que vai trazer a fé, que vai trazer a transformação na vida do pecador e na nossa, a cada dia diante de Deus, para sermos aperfeiçoados, ela vem através da palavra, né? Por isso que Deus, ele levantou dentro da sua igreja, como relatado nas cartas, nós estamos falando sobre, né, missões transculturais no Novo Testamento, né? Por isso que nós vamos observar esse desejo da parte de Deus, relatando através das cartas, né? Nós vamos citar aqui, você pode só adiantando aqui, que ela tem esse cunho evangelístico, né? Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, mostrando que, a partir do versículo 11, que ele mesmo deu, quem? Ele está falando de Jesus, está falando de Deus. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas ele deu essas coisas para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a nossa missão é levar a palavra de salvação e levar a palavra para aperfeiçoamento dos santos. Nós saímos do mundo quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, mas o mundo precisa sair de nós. E esse processo ocorre através da limpeza. E essa limpeza usa-se água, e esta água é a palavra de Deus. E os seus homens que trabalham, ou mulheres que trabalham para lavar, nesse processo pela palavra, são esses que ele relatou aqui, os evangelistas, os profetas, os apóstolos que ele usou no começo da história, hoje os pastores, doutores aí da palavra, que Deus tem trazido para comunicar a sua vontade. Você está entendendo a profundidade que tem, essa missão transcultural no Novo Testamento, mais voltada por uma transformação da forma de pensar das pessoas, e ela ser através da palavra? Lembra que o Senhor falou na grande comissão, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra? Sim, a missão transcultural, essa missão do Evangelho, ela visa trazer através da palavra a transformação da vida das pessoas. Porque o Evangelho de Jesus, essa boa nova de Jesus, ela é poder de Deus para a transformação, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque ele crendo promove a transformação, e em ele crendo há a mudança, e esse existe aí um processo, que alguns pode ser mais rápido, outros um pouco mais lento, mas todos eles estão diretamente proporcional, tanto na sua transformação quanto ao seu uso da parte de Deus como servo agora, preparado para ser também fazedores de discípulos, à proporção que ele se dedica e se coloca na mão de Deus para fazer a sua vontade. Se é luz tem que ficar lá no velador, não pode pegar uma vela e botar debaixo, não,
Tem que botar no lugar alto. Agora mesmo o pai colocou uma luz aqui, ele não colocou no chão, ele colocou no lugar alto, para que ela pudesse melhor iluminar aqui onde eu estou. Entendeu? Porque o tempo estava fechando. E agora ficou melhor aqui para você estar me escutando aqui dentro dessa mensagem. Pois bem, ficou claro esse primeiro tópico? Vamos para o segundo então. Você pode trazer no segundo tópico, vamos recordar aqui qual é o nosso objetivo. Mostrar missões nos evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Nós já falamos bastante aqui, mas nós podemos ver aí, só para reforçar, no primeiro tópico, quando fala sobre nos evangelhos, no primeiro item desse tópico, do segundo tópico, pois o Senhor diz que aquele que quer me seguir, que me serve, né, que se coloca como servo do Senhor para seguir, deve segui-lo. E aquele que segue o Senhor Jesus, ele promete, você vai estar aonde Jesus está. Essa palavra está lá em São João. E diz ainda o Senhor Jesus, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Deus me faz lembrar agora, São João 12, anota aí, versículo 26, é o que eu falei para vocês, eu vou ler aqui, ó. Se alguém me serve, siga-me, Jesus dizendo, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Se alguém não servir, né, não quer fazer missão, como é que você vai ser honrado por Deus? Muitos querem ser honrados, mas muitas vezes não quer fazer a missão que o Senhor otorgou. Então fica aqui essa observação, né? A adoração, o louvor, a gratidão a Deus faz parte do nosso culto a Deus. Mas nós temos que ter sempre em mente a nossa missão prioritária, né? Que é levar esta palavra a todos os povos. Temos visto isso no Novo Testamento, dentro desse primeiro tópico, né? Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra isso, nós temos essa perspectiva em todo o texto do livro do Novo Testamento também, como no Antigo, e a igreja como sendo a luz dessa revelação. E como luz dessa revelação, nós temos que, né, não pode deixar uma luz. Jesus um dia ensinou sobre esse negócio de luz. Missões nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, a própria relação que nós fizemos aqui na leitura bíblica em classe, quando você lê Isaías 61, né, você vê o próprio Jesus Cristo, né, cumprindo nos evangelhos a sua missão, e ele declarando a sua missão nos evangelhos, quando ele lê ali o profeta Isaías, né, na sinagoga, e ele declara, hoje tem cumprido isso diante de vossos ouvidos, né? Então você vê então essa missão missionária nos evangelhos. Obviamente não é somente essa passagem, mas você vai ver que não é por acaso que cada evangelho ele é concluído com aí um mandado aí da grande comissão, né? Você vê Mateus 28, você vê que é o versículo 18 a 20, você vê Marcos 16, do 15 ao 18, você vê Lucas 24 também, do 44 ao 48, vai anotando aí. Se você não conseguiu pegar, você volta aí, eu não tenho certeza se eu vou ter tempo, condições de estar editando para colocar os vídeos, os versículos para vocês aí. Estou fazendo uma gravação, depois posso estar carregando direto para você aí devido ao tempo. Mas você tem aí, vou repetir, Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18, Lucas 24, do 44 ao 48 e João 20, do 21 ao 23. Isso consta na revista aí também do aluno. Essas referências estão aí no finalzinho do primeiro item do segundo tópico, tá? No segundo item vai falar nos Atos dos Apóstolos. Então, após você ver aí que essa mensagem está nos evangelhos, né? E ela reforça esse foco no final desse primeiro item que eu estou falando, na declaração do ID do Senhor Jesus, né? Do convite a nós irmos, né, pregar o evangelho a todo mundo, né? Então, o evangelho, a missão, melhor dizendo, né, transcultural, as missões, elas estão inseridas aí no evangelho, né? Já visto que quando nós olhamos Jesus fazendo aos seus discípulos, né, essa declaração lá no São João 20, 21, que nós já destacamos bem aqui, assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós, nós temos que entender que se nós queremos conhecer como que foi que Jesus, ele andou, ele praticou, o que ele fez, o que ele realizou, nós vamos ler os evangelhos, nós vamos estudar os evangelhos
Nós vamos conhecer a história de Jesus Cristo, o seu meio, a sua forma de relacionamento com os homens, os seus conselhos, né? O seu grande amor manifestado através de Deus Pai. E assim como ele foi, ele que é o nosso maior exemplo, devemos então segui-lo, né? Para exercer essa missão com maestria. Lembrando que, né, foi ele mesmo que disse em São João, capítulo 14, para nós, lá no versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Ah, pegou. Como é que o Senhor Jesus, o do Espírito Santo, vai lembrar tudo que Jesus Cristo disse, se você não estudar o Evangelho? Os Evangelhos estão aí, os relatos, a voz do próprio Cristo. Temos também, né, ele manifestando em algum momento também uma palavra para o apóstolo, nos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, né, quando ele encontra ali com ele. Temos também na revelação do Apocalipse, o próprio Cristo comunicando a João, né, o seu servo, para que ele descrevesse ali a sua mensagem para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos já chegar lá, né? Mostrando aí que o Senhor, ele tem manifestado a sua vontade, a sua palavra, e nós vemos esta missão, né, em todo o contexto da Bíblia. No Novo Testamento temos já visto aqui que no Evangelho, né, do Senhor Jesus, nós vamos conhecer aí a pessoa de Jesus, vamos ter como cumprir aí a nossa missão com maestria, né? Lembrando que toda honra, toda glória, todo louvor sempre e será do Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você pode citar, como te traz na lição, a lição faz aí no segundo tópico, no segundo item, melhor dizendo, do segundo tópico. Nos Atos dos Apóstolos, ele faz referência aí na lição, o pastor que é comentarista desse trimestre, que é o pastor Wagner Gabi, ele faz referência aí de Filipe e Pedro, né? Dentro desse episódio você tem aí o contexto, os relatos bíblicos, em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 39, onde você vê aí a missão do diácono Filipe, né, que Deus usou para que ele fosse aí o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, né? Quando você estuda o livro de Atos dos Apóstolos, né, você vai observar que após a grande perseguição que desencadeou após a morte de Estevão, né, a igreja, muitos foram dispersos para diversas localidades. Deus usou Filipe para ir para Samaria. E ele foi ali um homem muito cheio do Espírito Santo, né? E Deus realizou através dele grandes prodígios e maravilhas no anúncio da palavra do Senhor. Mas Deus, num dado momento, que relata nesse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 26, ele chama Filipe para que ele fosse, né, saindo ali da direção da estrada de Jerusalém em sentido a Gaza, né? Ele, nesse caminho ali, Deus, né, o Espírito Santo diz a partir do versículo de número 26, que um anjo aparece para ele e fala: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ali então ele encontra um eunuco da rainha de Candace, né, um etíope, que havia prestado a sua adoração em Jerusalém, estava em direção à sua casa, e o Senhor comissionou ele ali para que se aproximasse, corresse ali através, né, daquele caminho. E a Bíblia vai relatar que ele o escutou, porque o eunuco estava lendo em voz alta uma passagem também, olha que interessante, do profeta Isaías. E o Senhor ordenou a ele ali, a Filipe, que correndo, se aproximasse daquele carro, né? E ali então ele pôde ouvir isso. Aquele homem foi questionado a respeito se ele entendia o que ele estava lendo, aquele eunuco, né? E aquele eunuco respondeu: como eu vou poder entender se não há quem me ensine, né? E ali então nós vemos aí o cumprimento, né, na vida, né, do relato de Atos dos Apóstolos, esse primeiro missionário trazendo uma missão transcultural, ou seja, porque aquele homem não era da origem
do povo ali de Israel. Ele era eunuco lá do Etíope, no rainha de Candace, né? Mas que ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo através da vida de Filipe. Pois, quando ele declarou, como eu vou entender se não há quem que me ensine, ele abriu uma porta. E ali então, ele rogou para que Filipe subisse ali com ele, e com ele se assentasse. E o que o Filipe fez? Inteligentemente, seguindo a orientação do Espírito Santo, né? No lugar da escritura que o camarada estava lendo, que é onde ele leu lá, olha, foi levado como ovelha para o matadouro, como que está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. E ele foi lendo ali, ele estava lendo essa passagem do profeta Isaías. Mas lá na frente o eunuco pergunta para ele, assim, depois que ele mostra o que ele está lendo: ô Filipe, fala para mim, de quem é esse que o profeta, de quem disso o profeta está falando? De si mesmo ou está falando de alguém? Veja que mesmo ele lendo, ele precisou de ter ali uma ajuda daquele homem de Deus para lhe esclarecer. Felipe, o que ele fez? Ele abriu a sua boca, ele, inteligentemente, orientado pelo Espírito Santo de Deus, e diz que começando nessa escritura, ele começou a anunciar Jesus. Ou seja, ele partiu dessa escritura e foi desenvolvendo, mostrando que em Cristo cumpriu essa profecia. E essa transformação, esse poder foi tão grande dessa mensagem, irmãos, que quando eles chegaram ao pé de uma água, o eunuco chega para ele e fala para ele assim: olha, isso que eu me batizar, olha, estamos aqui, o que me impede de ser batizado? Ora, por que o eunuco pediu para que ele fosse batizado? A Bíblia não relata, mas a Bíblia relata que ele começou partindo daquela mensagem, ele chegou até Jesus, e com certeza, a Bíblia não relata o tempo que levou para ele falar, mas o conteúdo da sua mensagem foi suficiente para que ele trouxesse ali, através daquela mensagem, que fora profetizada no Antigo Testamento, que em Cristo se cumpriu. Mas ele apresentou com certeza ali, para ele pedir o batismo, ele apresentou o quê? Que o homem, para alcançar essa fé em Cristo Jesus, ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus pelo batismo. E assim foi. E aí, naturalmente, aquele homem pediu o batismo. Porque caminhando eles, olha o salto do versículo 35 por 36. Então Felipe, abrindo a boca, começou nessa escritura, anunciou a Jesus. E indo eles para o caminho, chegaram ao pé de uma água. E ele disse o eunuco. Não foi Felipe que ofereceu para ele. Ele disse o eunuco: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Eu entendo que até Felipe espantou. Versículo 37 ele diz: Felipe disse: é lícito, se tu crês de todo o coração. E ele respondeu e disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele então mandou parar o carro, mostrando que o carro estava em movimento, mostrando que o carro estava em andamento, enquanto eles estavam tendo essa conversa. E desceu ambos à água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. Irmãos, é linda essa história, mostrando essa missão transcultural. Ela tem aí o seu caráter na sua completude, na qual é a missão que o Senhor Jesus Cristo veio otorgar a nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo. Nós devemos exercer: pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de arrependimento, mostrar os caminhos que ele deve andar. Então, a oportunidade em que pouca que ele teve, ele não perdeu. Filipe não perdeu. E anunciou por completo a obra de redenção que ocasionou, o provocou no próprio coração daquele homem. Com certeza ele citou aquela palavra de Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Opa, eu creio, eu quero. Ou seja, se eu tenho a oportunidade, é agora, né? Aquele que estava lá na cruz, que reconheceu também a soberania de Jesus no dia da crucificação, esteve ao lado dele também, que reconheceu, um dos que estava ao lado dele reconheceu que, olha, eles eram culpados, mas Jesus não. E que chegou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não teve oportunidade, né? Porque naquele dia mesmo ele morreu. Mas o eunuco aqui, ele teve a oportunidade e ele não perdeu a oportunidade. E ele foi e se batizou também nas águas. Então você vê aí nesse segundo tópico o quanto você pode trazer de ilustração em sala de aula as missões nos evangelhos e também nos relatos de Atos dos Apóstolos, porque esse episódio aqui está relatado nos Atos dos Apóstolos, nos Atos da igreja, né?
Temos também outra referência aí, para não ficar muito longo, o comentário aí traz aí também a referência do apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro também foi usado por Deus. Ele pôde reconhecer aí que Deus não faz acepção de pessoas quando Deus, né, ele o chama ali de uma forma maravilhosa. Relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas você pode ler também o Atos dos Apóstolos, capítulo 11, onde Pedro agora lá para a igreja, né, ele justifica ali por ter batizado também a Cornélio, né, que era um homem, né, não judeu, a qual o Senhor, né, o texto vai falar aí que lá na região de Cesareia, um homem, né, centurião da corte chamada italiana. No início do capítulo 1 de Atos 10 vai falar sobre a descrição de onde era Cornélio, né? E você pode citar aí a obra maravilhosa que Deus, pelo seu Espírito Santo, trabalhou, né, através do apóstolo Pedro, onde aquelas pessoas, eles foram alvo do amor do Senhor, e foi deixado claro aí, dentro dessa história, desse relato, que Deus não faz a acepção de pessoas, que Ele quer e deseja alcançar a todos, independente da sua nacionalidade, tá? Então você pode estudar esse texto. Partindo agora para o item 3 desse tópico, né, nós vamos ver missões no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, também através das missões, grandes missionários que nós conhecemos aí, o apóstolo Paulo, né? Tem também na lição comentada sobre Barnabé. Você vai ver aí, em algumas referências que a lição traz, eu só vou citar para você, Atos 9, 15, 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, versículo 11, mostrando aí a chamada de Paulo, né, para exercer aí aquele que outrora era perseguidor, agora sendo aí um missionário, aquele que estava sendo um divulgador da mensagem que liberta, que transforma, né? Aqueles que conhecem o detalhe da história do apóstolo Paulo, você pode trazer ali, querendo, tendo tempo, para mostrar aí quão grande foi a transformação que as missões relatadas no Evangelho, né, e também agora em Atos dos Apóstolos, Deus promoveu através do apóstolo Paulo, né? Ele foi alvo dessa missão maravilhosa, né? O próprio Jesus exerceu sobre a sua vida, e ele foi então enviado para ser missionários aos gentios, né? Aos gentios. Já que está pertinho aqui, eu vou ler para você esse Atos 9, 15 e 16, quando diz: Disse-lhe, porém, o Senhor. Aqui é a mensagem do Senhor falando para Ananias, que foi lá orar para Paulo enquanto ainda estava cego. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, né? Gentio é todo o povo não considerado judeu, né? Tudo que não é judeu é gentios. Todos os povos, todas as nações. Diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. Ele também levou a palavra, né? Muitas localidades onde ele passou, nas sinagogas onde ele ensinou, nas cidades onde ele chegou. Ele teve ali, né, a oportunidade de ministrar para pessoas, né, gentias, mas também para judeus que ali estavam, né, filhos de Israel, que na grande perseguição aí, muitos foram para muitas regiões, né, após a morte de Cristo, né, e a morte de Estevão também, nós já temos relatado isso aos irmãos. Então, nós vamos ver aí que em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja, ela estendeu-se aí por todos os povos, culturas, nações concedidos naquela época. Em Atos dos Apóstolos relata aí a primeira, segunda, terceira viagem de Paulo, quantas igrejas ele passou, regiões ele passou e ele fundou. Enfim, temos aí também Barnabé, né, destacado dentro desse tópico aí da lição. Barnabé foi um instrumento muito usado por Deus para ajudar Paulo no início do seu ministério, né? Barnabé, naquela mesma perseguição que ocorrera, né, após a morte de Estevão, onde Filipe foi para Samaria, nós temos que Barnabé ele foi um enviado da igreja de Jerusalém para essa região da Antioquia, né? E ali, junto com Paulo, quando pelo poder do Espírito Santo eles foram ali comissionados ou enviados por esta igreja, né, para aí levar a mensagem aos gentios.
Então temos aí a igreja de Antioquia, a primeira igreja, né, a missionária de natureza gentílica, né, onde Paulo e Barnabé saíram levar a palavra do Senhor, tá bom? Então, com isso nós atendemos aí o segundo tópico da lição, que tem o objetivo de enfatizar, né, aí mostrar as missões, melhor dizendo, nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Você querendo, podendo trazer outras referências, né, das experiências que tiveram, você vai ver que Jesus, ele, através dessas viagens missionárias, salvou muita gente, né? Muita gente. Por que não salvou todos? Porque ele veio para todos, mas nem todos aceitam, né? E ele só, a bênção do Senhor alcança aqueles que crêem. É como nós vamos ver agora um pouco mais à frente no tópico 3 dessa lição, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. E dentro de uma das cartas, nós podemos já citar aqui, que Jesus, ele se apresenta estando à porta. Eis que estou à porta e bato. Tem muita gente que tem deixado Jesus de fora. Isso também pode declarar, né? Pode ser utilizado também a pessoas que o Senhor quer adentrar e fazer nele morada, ele bate a porta, mas a pessoa não abre, né? E há outros que têm deixado Jesus de fora, já se abandonaram a fé, mas ele continua até o momento da sua vinda, através da sua igreja, né, trazendo essa mensagem de reconciliação. Lembrando, é importante essa palavra, Deus me faz lembrar aqui, reconciliação, né? É um mistério que Deus tem dado à sua igreja. Deus nos tem dado o ministério da reconciliação, tá? Então você pode trazer referência, lembrando essa passagem, dessa grande obra que o Senhor, ele trouxe para nós, né? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, ele nos tem dado essa grande missão para que eu e você venhamos cumprir, né? Eu estou localizando aqui essa referência, que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado esta grande missão para a sua igreja, né? Ele, assim como em Cristo, ele nos chamou, e a nós ele deu esse ministério da reconciliação, para que nós levemos esta palavra a todos os demais povos. Você vai observar aí, né, dentro desse tópico que nós já vamos estar comentando, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Eu estou aqui localizando para você esse texto, né? Eu quero ler aqui um texto que corrobora com essa expressão que eu usei, mas ainda não é o versículo específico que eu queria trazer para os irmãos. Mas aqui, olha, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar em alguma coisa como de nós mesmos, não. Ele está dizendo aqui, mas a nossa capacidade em ser, em fazer, ser aí o que eu disse aos irmãos aqui, embaixadores, vem de Deus. Versículo 6, estou lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 agora. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, nós temos que fazer na nossa responsabilidade esse cumprimento dessa missão. O texto que eu já cheguei aqui nele é 2 Coríntios capítulo 5, de forma bem objetiva. Olha que a partir do versículo 17 que está escrito. Acompanhe comigo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Você está entendendo a sua responsabilidade como igreja? Né? Não adianta a gente estudar aqui missão transcultural no Novo Testamento e eu e você como igreja do Senhor não saímos aqui reavivado em nossa mente a nossa responsabilidade como igreja. Olha aí,
nos deu o ministério da reconciliação. Para você entender melhor e eu entender melhor também, olha o que o versículo 19 diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o que é embaixador? Embaixador é aquele que representa o seu país numa terra estranha. Que Deus está dizendo para mim e para você. Você representa, e eu e você representamos, como membros do corpo de Cristo, o céu aqui na terra. Porque o nosso país, né, a nossa terra, é lá no céu. A nossa morada, melhor dizendo, é lá no céu. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus, ele reconciliou o mundo através de Cristo. Mas essa reconciliação, a palavra da reconciliação, ou seja, o meio pelo qual Deus, ele promove isso, é através de mim e de você que anuncia essa palavra às pessoas. E elas vêm aceitando esta fé, reconhecendo o seu pecado, crendo no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo. Glória a Deus por isso, né? Então, nós podemos entender aí, né, já lendo a referência disso que eu acabei de citar a você aqui, porque segundo essa carta, como 1 Coríntios, Efésios, Romanos, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1º Filipenses, 1ª, 2ª carta Timóteo, qual mais? Tito, carta de Filemão, que mais? Carta 1ª, 2ª, 3ª carta de João, 1ª e 2ª de Pedro, são todas cartas do Novo Testamento que nesse tópico 3 está dizendo aqui, ó, o nosso objetivo, enfatizar a missão cumprida nas cartas. Você vai encontrar tal qual essa, a missão que Deus colocou para nós. E nós vemos então, esse exemplo que eu trouxe, eu estou vendo aqui, não tem esse exemplo citado aqui, porque a lição na revista vai trazer um comentário abrangente, que você vai encontrar aí, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas, com o objetivo, obviamente, missionário, de instruir sobre os assuntos doutrinários e práticos, a exemplo desse que eu citei para você, da igreja ter a sua responsabilidade como embaixadora de Cristo na terra. Então, esses assuntos, ele relata aí, em todas as igrejas que ele plantou, ele passou a enviar essa carta para os orientá-los na sua missão, né? A lição comenta aí a carta de Romanos, né? Uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Você vai ver, por exemplo, na carta de Efésios, traz aí a respeito da unidade da igreja a partir da queda, do muro da separação que fazia entre nós e Deus, mas em Cristo Jesus, a barreira, né? Deus uniu os dois povos, ele fez um só, os judeus e os gentios, hoje ele chama de igreja, né? Entre os judeus e os gentios, lá em Efésios 2,14, você pode ler depois, né? Temos as cartas de Timóteo, Tito, que eu já citei a vocês aqui, que lidam, né, de forma específica aí com as qualificações também e a vocação de novos líderes para as igrejas que eram implantadas, que até hoje também ainda continuam sendo plantadas, né, para aí trazer a igreja local, né, o cumprimento daquele aperfeiçoamento que eu li para você em Efésios capítulo 4, por isso que ele levantou pastores, doutores, né, chamou os apóstolos no início, mas depois ele chamou aí também os pastores e doutores, para o quê? Para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para trazer através da palavra, né, o aperfeiçoamento de cada cristão no desenvolvimento da sua fé em o Senhor Jesus Cristo, ao ponto que ele chega a ser agora também um embaixador dele na terra, né, e de fazer discípulos, né. Então você vai ver então dentro dessas cartas, e há outras cartas conhecidas como cartas gerais, como por exemplo, eu não citei aqui, a carta aos Hebreus, né, onde vai falar sobre o sacrifício de Cristo, um sacrifício maior, superior. Se ele fala aos Hebreus, é uma carta específica na história ao povo hebreu, que tinha ali dentro do seu culto a sua forma, né, do Antigo Testamento, e muitos ficaram presos a esse modelo, né? Então vem aí o escritor aos Hebreus, que muitos acreditam ser o apóstolo Paulo o escritor, trazendo o entendimento, o esclarecimento dessa verdade. Então temos aí então na missão cumprida, também nessas cartas gerais, a exemplo do Hebreus,
Deus, pelo seu Espírito Santo, trazendo aí esse aperfeiçoamento a todo aquele que crê, né? Então, nós temos aí, então, já caminhando para o final dessa lição, a referência desse terceiro e último tópico, a missão também no livro da revelação das últimas coisas, conhecido também como livro do Apocalipse, aonde nesse livro o próprio Jesus chama João para revelar ao seu servo a conclusão da grande jornada também que a igreja, o seu povo, há de passar nessa terra, e também revelar o destino de toda a raça humana. Ele faz alusão nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, de forma objetiva, quando ele fala, João escreve às igrejas que estão na Ásia, e dentro dessas igrejas que estão na Ásia, você pode ver capítulo 2 e 3, o Senhor falando, por exemplo, a igreja de Éfeso, depois ele vai falar a igreja de Esmirna, Pérgamo, vai falar a igreja de Tiatira, vai falar para a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Ele finaliza ali a 7ª igreja, mostrando, né, que ele, Jesus falando a João, ele é aquele que caminha, quando você lê o capítulo 1 do Apocalipse, você entende isso, que ele é aquele que caminha no meio dos 7 castiçais. Quem é esses 7 castiçais? Esses 7 castiçais são as igrejas. Ele vai explicar no capítulo 1 sobre isso. Ele vai falar que era para descrever os anjos da igreja, e esses anjos eram os pastores. Eram que também no capítulo 1 ele mostra como estrelas que estão nas suas mãos, né? E ele deveria então levar essa mensagem a essas pessoas. E em cada mensagem que João traz a essas igrejas, é interessante e maravilhoso ao mesmo tempo, né, a concordância que tem com a mensagem do anúncio do arrependimento, né? Porque no processo de aperfeiçoamento, né, Deus não ficou limitado às cartas, ao Evangelho, mas até nesse último momento, onde nós entendemos que o livro do Apocalipse ele traz para nós a revelação das últimas coisas, né, ainda que quando ele chama João para escrever, ele fala muito bem claro lá no capítulo 1, João, olha, você vai escrever aqui o que brevemente deve acontecer, né? Mas ele fala, eu estou te mostrando para que você comunique aos servos as coisas que brevemente vão acontecer, pelo qual o anjo enviou e as notificou a João, né? E mais em detalhes ele vai trazer esta palavra em detalhe para João, né, dizendo, olha, escreve as igrejas, e ele se identifica que aquele que está escrevendo isso é aquele que está sentado diante do trono de Deus e que é da parte de Cristo que eu estou mandando essa carta. Então veja que o próprio Cristo ele coloca que aquilo que ele usa os seus servos para comunicar, ele está dizendo, eles vão comunicar e devem comunicar aquilo que recebeu da minha parte. E ele fala assim, fala para eles, querido, que quem está falando é Cristo. E quem está falando para eles é aquele que ama eles, e quem está falando a ele é aquele que os lavou dos seus pecados, tá? Então, é com carinho e com amor. Mas esse carinho e esse amor não tira a responsabilidade e a necessidade no seu conteúdo, porque Deus nos ama e assim Ele nos corrige, né? Há aquelas cartas anunciar que, olha, eu sou aquele que anda no meio de vocês, mas, por exemplo, vamos pegar só a carta de Efésios como exemplo aqui. Ele diz assim, olha, eu sou aquele que anda diante de vocês, dizendo, olha, eu sou aquele que está aqui, ó, que tem, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, vamos ler. Diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas. Quem está falando é aquele que tem as 7 estrelas. Está falando, eu tenho todos os pastores na minha mão. É isso que ele está dizendo. E que anda no meio dos castiçais. Ou seja, quem está dizendo é aquele que eu falei para você, que anda no meio da igreja. Castiçais as igrejas. Eu sei as tuas obras. Ele vai falar isso para todas as igrejas. Eu sei as suas obras. Eu sei as suas obras. Em todas as igrejas ele vai dizer, eu sei as suas obras. E ele vai relatar as obras de cada um. No de Efésios ele vai falar, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua paciência, eu sei que não pode sofrer os maus, que você pôs à prova aí alguns que dizem ser apóstolos e não são, né? Então, ou seja, o amor de Deus para conosco, revelado no Evangelho, revelado nas Escrituras, nessa obra missionária, ela não esconde em nenhum momento
as necessidades, as fraquezas e as limitações de cada um, mas mostra um Deus que tem um carinho de restauração, que quer restaurar. Veja aí comigo, que ele mostra inclusive as virtudes daquela igreja, pessoas que estão lutando ali, e mostram inclusive que prova que eles têm ali. E entre essas provas tem ali pessoas que estavam no meio deles, que diziam ser apóstolos, mas não eram. E com grande dificuldade uma igreja pode passar, né, tendo no meio do seu convívio pessoas que acham que são e não são. Ali, aquela igreja, ele falou assim: eu estou andando no meio de vocês, mas eu tenho visto aí que vocês não têm tido essa dificuldade, né? Pusesse à prova aqueles que não são apóstolos, dizem ser e não são, e vocês têm achado eles mentirosos, né? Quão grande luta uma igreja não enfrenta, aonde muitas vezes você imagina assim: nossa, dentro de uma igreja, povo tudo salvo, não era para ter isso, mas tem. E é por isso que nós devemos, à luz da palavra, sermos alimentados a cada dia, pedir o discernimento espiritual para que nós possamos, tal qual esta igreja, nessa virtude que Deus exaltou eles, deles perceber quem é quem. E ele diz aqui que vocês não podem, sei as suas obras, sei do seu trabalho, e quando fala da sua paciência, a sua capacidade de passar muitas vezes provas, sofrimento, sem reclamar, né? E que tem colocado aí à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, mas na verdade não são. E vocês têm achado aí mentirosos. Ou seja, não foram enviados pelo Senhor. Não foram comissionados pelo Senhor, né? E quantos hoje tem aí no nosso meio se colocado como apóstolos e não são, né? Ele diz aqui: e sofreste e tem paciência, versículo 3. E trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ou seja, Deus mostra através da carta, Jesus mostrando a João, o cuidado, a dedicação que aquela igreja ela tinha para com, no seu convívio, para com alguns problemas, por algumas situações, né? E a forma que ela com paciência sofria, sem reclamar, e exercia o trabalho. Só que num dado momento, o Senhor também mostra para eles: mas eu tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Lembra que ele mandou essa mensagem, escreve ao anjo da igreja. A primeira responsabilidade alcança ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E ele depois transmite ao povo. Mas a esse anjo da igreja ele fala para ele assim: lembra de onde caíste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, se você não se arrepender, se você não voltar a praticar as primeiras obras de amor, brevemente eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Para aquele pastor ele está dizendo: eu vou tirar a igreja daquilo que está sob sua responsabilidade, se não se arrepender, né? Tens, porém, isso, né, que aborreces as obras dos nicolaítas. Ou seja, Deus elogia ele em outros aspectos. Em outros momentos, o Senhor fala para ele aqui, como falou: preciso que você volte ao primeiro amor, né? E quem termina essa carta direcionada a Éfeso, né? Quem tem ouvido, ouça com o Espírito, diz a igreja. E ao que vencer, ou seja, ao que alcançar a vitória, né, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que eu quero chamar a atenção é que dentro desse texto do Apocalipse você vai encontrar nas cartas, né, localizadas às 7 províncias, este cunho, né, missionário, que busca sempre o resgate e a restauração àquilo ou ao propósito que Deus tem colocado para cada ser humano na face da terra. E aqueles que abraçaram o seu projeto, né, de grande comissão, de aceitaram a fé, saber que não tem opção, é ir, ele tem que ir, nós não temos opção, é uma ordem imperativa da parte do Senhor. E é por isso que hoje nós, como igrejas, e o Senhor enxergava as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, como igrejas missionárias, e ele corrige, ele corrigiu cada uma delas, ou mostrando que ele é aquele que está no meio dela, e ele está lá, e ele vendo as necessidades, ele quer suprir essas necessidades, ele vendo as carências, ele quer que essa igreja tenha suprido as suas carências, mas muitas vezes esse suprimento, sem Deus nada nós podemos, é fato, mas ela vem de um processo que tem que ter transformação aqui,
O Senhor, eles sabemos que tudo vem de Deus, mas o homem tem a sua responsabilidade e a sua participação no exercício dessa missão. Queridos, nós então finalizamos, né? Você pode trazer, eu estou trazendo um exemplo, tá? Então temos visto aí então para finalizar a lição, né, que essas 7 igrejas que estão localizadas ali nessas províncias da Ásia Menor, no capítulo 2 e 3, deve ser vista, você coloca para os alunos, como uma igreja missionária e serve como exemplo para nós, como igreja até o dia de hoje, né? E nesse sentido, então, o apóstolo João, melhor dizendo, né, ele relata que Deus, ele se interessa pela salvação de todos os homens, em todos os tempos, em toda a história. E nós temos hoje, vivendo nesses últimos dias, hoje nós estamos, eu estou ministrando, obviamente, numa data que antecede ao dia 22, né, de outubro, mas há dias anteriores nós temos visto aí já notícias dentro do nosso meio midiático, né, ou até mesmo na internet, na televisão, enfim, né, batalhas aí entre guerras, entre o povo ali lançando de forma covardemente as suas armas contra ali famílias inocentes, crianças, e tendo aí Israel a necessidade de proteger a sua nação, né, revidando ali para combater aí este grupo terrorista, né? Mas nós temos que entender, dentro desse processo da missão em que o Senhor tem revelado através do Apocalipse, nessa fase em que a igreja está passando, né, nesses últimos momentos, eu não posso sair desse vídeo sem anunciar a você que isso é mais um dos cumprimentos daquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra. E que em breve o Senhor vem buscar a sua igreja. E eu e você, como missionários do Senhor, e eu aqui nesse momento para finalizar, eu faço um convite a você. O Deus que é missionário, que tem por natureza a missão no seu coração, que tem, até agora nós temos estudado desde o Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, mostrando a sua revelação nos evangelhos, nas cartas e também no Apocalipse. Nós temos visto que nenhuma palavra que foi profetizada, que foi declarada por Deus através dos seus santos profetas, revelado nos evangelhos, nas cartas, nenhuma delas caiu por terra. E aquilo que está revelado no Apocalipse não há de cair. Jesus brevemente vem buscar a sua igreja. E você possa estar preparado. Que Deus possa achar você e eu como membros do corpo de Cristo, servindo assim, como bom dispenseiro do Senhor, como bom missionário levando a mensagem de salvação a todas as pessoas. E a você, meu amigo, que talvez ainda não tenha usufruído dessa grande delícia e maravilha que o Senhor tem em Cristo Jesus, de garantia de vida eterna para nós. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. É os últimos momentos que você tem a oportunidade de se fazer parte e ser um membro do corpo de Cristo na face da terra. E isso eu trago a você esta palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Creia, converta-se dos seus maus caminhos. Creia que Jesus Cristo é o que pode te salvar. E abraça essa fé com alegria no seu coração. E será salvo tu e a tua casa, pois você vai fazer transbordar como discípulo, como também um missionário dentro da sua casa, levando essa mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus a todos os povos. Que nós possamos fazer essa missão como igreja do Senhor, né? E você, professor e aluno que está se preparando para esta aula, e amigo que esteve aqui, esteja participando efetivamente no dia 22 de outubro, né? Onde essa aula vai ser presencialmente ministrada. E Deus há de abençoar você ricamente. Quero finalizar aqui agradecendo a Deus e a sua participação, né? Não pedi no começo, mas muito poucos são que ficam até o final. Mas eu confio que você possa estar compartilhando isso a outras pessoas. Incentiva aí para que compartilhe a outros, que curta esse vídeo para o canal, né, ser aí levada essa mensagem a outras pessoas também, tá bom? Isso também é fazer missões. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo, tá bom? Onde nós vamos estar tratando aí temas relacionados a essa missão, até os confins da terra, tá bom? Lição 5, só para trazer já um gostinho, vai tratar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Até lá, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço.